Muito bem, queridos, que bom estarmos aqui com vocês nessa manhã. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o que é estar em Cristo. Uma pergunta interessante. O que é estar em Cristo? Porque na Bíblia nós encontramos ali vários textos bíblicos onde apresenta esse pensamento, estar em Cristo. Eu queria convidar você a nós abrirmos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15 e o versículo 16. Eu vou até pedir para os meninos do som, se eles conseguirem projetar, eu agradeço de coração aí os textos bíblicos. Muito bem, Gênesis capítulo 2, versículo 15 e versículo 16. Assim diz a palavra de Deus: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Agora o versículo 17 também. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aqui, Deus, ele coloca Adão e Eva no jardim do Éden. Havia o jardim do Éden, que era um lugar espetacular. Fora o jardim do Éden, havia terra também, que era perfeita. A profecia do Senhor fala que nem uma folha das árvores caía, nem o fruto pecava. Os animais, eles eram todos dóceis. Era um lugar maravilhoso. Era um lugar espetacular. E para que Adão e Eva eles permanecessem ali naquele jardim, havia uma condição. E qual era a condição? Obediência. Deus os colocou ali e falou assim: olha, vocês aqui podem comer de qualquer fruto, mas deste fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Lá no livro Caminho a Cristo, na página 62, a profecia do Senhor, ela fala um pouquinho sobre essa questão. Na página 62, ela fala o seguinte, que a condição de vida eterna que foi colocada para Adão e Eva, ela permanece até hoje. É a mesma. Olha que fala aqui que interessante. A condição de vida eterna é hoje justamente a mesma que sempre foi, exatamente a mesma que foi no paraíso, antes daquela de nossos primeiros pais. Qual que é a condição? Perfeita obediência à lei de Deus. Perfeita justiça. Para Adão e Eva permanecerem no jardim do Éden, era preciso uma perfeita obediência. Agora, aqui já levantamos um problema. Por quê? A mesma condição que foi colocada para Adão e Eva, ela também foi colocada para nós. Agora, existe uma diferença entre nós e Adão e Eva, antes do pecado. Qual que é a diferença? Adão e Eva, antes do pecado, eram perfeitos. Adão e Eva, antes do pecado, eles não guardavam a lei. Eles viviam a lei. Eles acordavam com o pensamento de obediência. Eles obedeciam a Deus o tempo todo. Mas só que entrou o pecado no mundo. E agora a natureza humana tornou-se a natureza pecaminosa. Aquela natureza perfeita que obedecia a lei de Deus, agora é uma natureza contrária à lei de Deus. Uma natureza que desobedece a Deus. Uma natureza pecaminosa. E o apóstolo Pedro, ele fala lá em Pedro, 1 Pedro, que o homem passou a ser dominado por Satanás. Os nossos pensamentos são pensamentos diabólicos. Dentro de nós está o homicídio, o adultério, o roubo, o assassinato, a pornografia, tudo aquilo que não presta está dentro do ser humano. E essa perfeita obediência, ela precisa pegar desde a primeira respiração até a última respiração. E eu pergunto a vocês aqui nessa manhã, quem aqui, desde a primeira respiração até essa que você está, viveu em perfeita obediência à lei de Deus? E como que nós iremos herdar a vida eterna? Porque essa é a condição de vida eterna. Não existe outra. Cristo, ele não vai salvar alguém e lá no céu essa pessoa vai continuar transgredindo a lei de Deus. É preciso uma perfeita obediência. E é nisso aqui que nós iremos nessa manhã estudar, se aprofundar,
para que possamos entender a palavra de Deus. Eu não sei como que você entrou aqui nessa manhã, mas eu quero convidar você a viajar comigo na palavra de Deus. Deixa Deus falar ao seu coração. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Ezequiel, ou melhor, Deuteronômio, capítulo 24, verso 16. Deuteronômio, capítulo 24, verso 16. Esse aqui é um texto muito interessante. Deuteronômio, capítulo 24, verso 16. Amém? Deus seja louvado. Vamos lá. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Muito bem. Então, o que a Bíblia está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, que eu não posso pagar pelo pecado do meu pai. O meu pai não pode pagar pelos meus pecados. O esposo não pode pagar pelo pecado da esposa. A esposa não pode pagar pelo pecado do esposo. E assim vai. Ninguém pode pagar pelo pecado de ninguém. Cada um paga pelo seu próprio pecado. Segura isso aí na mente, tá? Segura isso aí na mente. Vamos agora a outro texto. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Vamos folhear a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela é vida. O mesmo poder criativo que Deus falou, haja luz. Esse poder criativo está agindo nessa manhã. Deus quer criar em nós uma nova criatura, uma nova pessoa. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. E precisamos crer nessa palavra. Palavra poderosa. Muito bem. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Amém? Diz assim a palavra de Deus. A alma que pecar, alma aqui é a pessoa viva, tá? Quando a Bíblia fala sobre alma, é a pessoa viva. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Mais uma vez, a Bíblia deixando claro que ninguém pode pagar pelo pecado do outro. E aqui foi mais além. O justo não pode pagar pelo pecado do ímpio. Esse texto aqui é muito importante. E ele vai trazer uma problemática para nós. E teremos que resolver essa problemática dentro da palavra de Deus. O justo não pode pagar pelo pecado do ímpio. Vamos ler de novo o texto lá. Vamos lá. Vamos para a palavra de Deus. Vamos deixar a Bíblia falar com a gente. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Iniquidade é pecado, é transgressão da lei de Deus. Agora preste atenção. A justiça do justo cairá sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Ou seja, o justo não pode pagar pelo culpado. Quem cometeu o seu pecado tem que pagar pelo seu pecado. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, para a gente abrir um pouquinho o nosso horizonte com respeito a esse verso. Jesus é justo ou culpado? Pode falar, irmãos. Jesus é justo ou culpado? Justo. Nós somos culpados. Mas como que ele pagou por nós, se ele é justo e nós somos culpados? E a Bíblia fala que o justo não pode pagar pelo culpado. Mas a Bíblia não pode transgredir a própria lei que ela colocou por amor. Deus, ele ama, mas ele ama e a ação dele é obediência à sua lei. Esse é o ponto que nós queremos chegar. Nós iremos entender o porquê. Se Cristo é justo e a Bíblia fala que o justo não pode pagar pelo culpado e ele morreu por nós. Como que Deus resolveu isso aí? É uma boa pergunta, né? Como que Deus conseguiu resolver essa questão? Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Muito bem.
Esse texto aqui, ele deixa mais profundo ainda a problemática. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha aí, meus queridos. O justo não pode morrer pelo culpado. Cristo é justo, nós somos injustos. E aqui fala que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como resolver essa questão? Queridos, a história de Davi, ali lutando com Golias, é uma história que acho que todo mundo aqui conhece. As crianças amam essa história. E naquele dia foi um dia espetacular. Davi era um jovem, era um pré-adolescente. E Davi, pelo poder de Deus, ele enfrentou o gigante. E o gigante veio ao chão, o gigante tombou, o gigante caiu, foi derrotado. Eu pergunto a vocês, a vitória de Davi foi uma vitória que não só foi dele, mas como também foi de todo o povo. Por quê? Davi representava a nação de Israel. Então, a vitória de Davi foi a vitória de quem? A vitória de Israel. Davi representava Israel. Porque naquele momento foi colocado ali um guerreiro dos filisteus e um guerreiro dos hebreus. Golias era o guerreiro dos filisteus. Davi era guerreiro dos hebreus, dos judeus. E quando Davi vence a batalha, o povo hebreu, o povo judeu, venceu a batalha. Então, a vitória de Davi passou a ser a vitória de todo judeu. Porque Davi representava os judeus. A Bíblia também fala sobre as cidades de refúgio. Se você quiser conhecer um pouquinho sobre a cidade de refúgio, você vai encontrar lá no livro de Josué, capítulo 10, melhor, capítulo 20. Josué, capítulo 20, fala sobre a cidade de refúgios. Como que funcionava a cidade de refúgio? Vou explicar para você. Alguém estaria no campo trabalhando ali e de forma acidental, a pessoa saía ali uma ferramenta e acabava atingindo o parceiro de trabalho e matava o parceiro de trabalho. E aí, um parente da pessoa que morreu, um parente, um amigo, sei lá, poderia vingar a morte dele. Havia isso na antiguidade. Mas Deus pediu para que o povo dele separasse cidades de refúgios, para que a pessoa que matou acidentalmente fugisse para essa cidade. Entrando na cidade, o vingador não podia entrar lá. O vingador não podia atingir essa pessoa. Por quê? Ele estava em um local que Deus havia colocado como proteção para essas pessoas. E ali a palavra de Deus fala, a Josué, que enquanto o sumo sacerdote não morresse, a pessoa não podia sair dali. E depois que morresse o sumo sacerdote, ele poderia sair e o vingador não poderia fazer mais nada com ele. Então, a proteção daquela pessoa era estando aonde? Dentro da cidade de refúgio. Os muros da cidade de refúgio era a proteção dele. A cidade de refúgio era a proteção dele. Ele estava seguro aonde? Dentro da cidade de refúgio. Se ele saísse da cidade de refúgio, o que iria acontecer? O vingador iria tirar sua vida. Ele morreria. Ele só iria preservar a sua vida onde? Dentro da cidade de refúgio. A cidade de refúgio era a sua proteção. Ali na cidade de refúgio, ele não precisava se preocupar. Os próprios muros protegiam ele. A própria cidade protegia ele. A cidade era fortificada. Havia seguranças ali na cidade de refúgio. Ninguém poderia invadir a cidade. Ninguém. E nunca foi registrado uma invasão na cidade de refúgio. Porque Deus havia colocado essa condição. Dentro da cidade de refúgio, ninguém poderia fazer nada com aquele que matou de forma acidental. A vitória de Davi foi a vitória de todo o povo de Israel. E agora nós iremos entrar um pouquinho justamente nessa questão. Eu queria convidar você a nós abrirmos a Bíblia Sagrada agora lá em Mateus, capítulo 1, verso 23. Mateus, capítulo 1, versículo 23. E aqui eu relembro a vocês como que Jesus, justo, morreu por nós injustos. Como que Jesus, justo, morreu por pecadores? Se a própria Bíblia diz que o justo não pode pagar pelo ímpio. Cada um tem que pagar pelo seu próprio pecado.
E nós iremos agora começar a entender a mensagem a partir desse versículo aqui. Mateus capítulo 1, versículo 23. Amém? E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmãos, quem que é Jesus? Jesus é Deus. E Jesus, ele se fez homem. Lá em Filipenses fala que Jesus, ele se esvaziou, ele assumiu a forma humana, ele se fez homem. Por quê? Porque esse era o único caminho de salvar a humanidade. Mas aqui o texto fala o seguinte, que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, Jesus. Emanuel, Deus conosco. Agora, presta bem atenção nesse versículo. Se Deus estava com Cristo, não era para ser Deus com ele? Por que Deus conosco? Vamos ler de novo o versículo, vamos lá. Deixa a mente pensar um pouco, o cérebro dar uma esticada aí. Vamos lá. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não era para ser Deus com ele? Mas por que Deus conosco? Nós iremos começar a entender a mensagem a partir desse momento. Vamos abrir mais um texto da Bíblia, 2 Coríntios 5, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Eu estou sendo um pouco dinâmico devido ao tempo, tá? Para a gente não passar do horário. A gente não passar muito do tempo. Vamos passar um pouquinho aí, tá? Mas não tanto. O Eliano falou que eu posso pregar até meio-dia, mas o povo vai embora às 11h30. Então, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Amém? Muito bem. Vamos então à palavra de Deus. Muito bem, vamos lá. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, havia uma ruptura depois do pecado entre Deus e a humanidade, mas Cristo, ele ligou-nos a Deus. Cristo é a ponte sobre o abismo. A única forma de o ser humano se ligar a Deus era através de Cristo. A saber que Deus estava em Cristo, olha aqui a expressão, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Verso 21. Presta bem atenção agora. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, esse verso aqui é muito profundo. Cristo conheceu o pecado? Não conheceu o pecado, nunca pecou. Mas aqui fala que ele se fez pecado. Mas como assim? Nós sabemos que o ser humano, ele tem 3 partes. Ele é um só, mas tem 3 partes. Quais são as 3 partes do ser humano? Corpo, alma e espírito. A parte física, que é o corpo, a parte física do ser humano, a parte mental, que é a alma. Muitas pessoas pensam que o ser humano tem uma alma, mas a Bíblia fala o contrário. Fala que nós somos alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ter é diferente de ser. O verbo é totalmente diferente. Eu sou o carro. Não tem condições, né? Eu tenho um carro. Então, o ser humano, ele não tem uma alma. Ele é uma alma. Por isso que a gente leu lá, Ezequiel capítulo 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. Porque a alma é um ser humano vivo. Morre.
né? Então, a parte física do ser humano, corpo, a parte mental do ser humano, alma, e a parte espiritual do ser humano, espírito. Corpo, alma e espírito. Parte física, mental e espiritual. Quando Cristo veio aqui nessa terra, ele precisava cumprir o mandamento bíblico. Por quê? O justo não pode pagar pelo ímpio. Ele teve que se fazer injusto. Mas como que ele se fez injusto se ele nunca pecou? Porque alguém é injusto porque peca. Nós somos injustos porque nós pecamos. Nós pecamos. Por isso que nós somos injustos, somos pecadores. Ninguém pode bater no peito e falar assim, eu sou puro, eu sou santo, sou melhor do que fulano. Não. Todos nós somos pecadores e precisamos desesperadamente da graça de Cristo. Desesperadamente. Cristo, irmãos, é o único caminho para a salvação. Cristo é o nosso único meio de salvação. Não é minhas obras, não é o que eu faço, não é como me visto, não é como eu como. Claro que Cristo quer que nós pratiquemos obra de justiça. Obedecer à lei, comer, beber, dormir, se vestir, ser uma boa pessoa, é isso que Ele quer. É o resultado de Cristo na nossa vida. Mas só Ele pode nos dar o poder da obediência. Só Ele. E aqui fala que Cristo fez o pecado. Ou seja, a parte espiritual de Jesus estava intacta, como era Adão e Eva antes do pecado. Intacta. 100% ligada ao Pai. 100%. A mente de Cristo era a mente de Deus. Porque aqui fala o texto bíblico que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Cristo não fazia a vontade dele. Cristo fazia a vontade do Pai, de Deus. Uma prova disso é lá no Getsemane. Lembra-se, Getsemane? Cristo estava orando no Getsemane e a Bíblia fala que o seu suor tornou-se gotas de sangue. E ele estava com muita angústia mesmo, o seu coração estava se dilacerando ali. E então ele começou a orar ao Pai e falou, Pai, passa de mim este cálice. Cristo queria morrer? A natureza humana dele rejeitava aquela situação. Sabe por quê, irmãos? Porque todos os pecados do mundo inteiro estavam caindo sobre Jesus. E o peso era muito grande. Ele fala, Pai, passa de mim este cálice. Mas que eu não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então Deus estava em Cristo. Através de Deus, nele, ele obedecia, ele era obediente, ele era fiel. Então a parte espiritual de Cristo estava intacta, 100% ligada ao Pai. Não havia rompimento. Porém, a sua parte mental estava fragilizada. A sua parte física estava fragilizada, como a nossa. Como a nossa. Cristo tinha cansaço? Sim ou não? Sim. Sim. Cristo sentia dor? Sim ou não? Sim. Cristo poderia ficar doente? Sim ou não? Sim. A parte física dele é igual a nossa. A parte mental. Cristo tinha tristeza, sim ou não? Cristo tinha angústia, sim ou não? Cristo teve depressão, sim ou não? A parte mental dele também estava como a nossa, caída. Caída. A parte mental de Cristo caída, a parte física de Cristo caída. Porém, a parte espiritual intacta. Essa é a diferença de Cristo para nós. O ser humano, depois do pecado, quase que completamente, ele se afastou de Deus. A parte espiritual rompeu, a parte física caiu, a parte mental caiu também. Então Deus, ele está reerguendo o ser humano. Por isso que fala plano da redenção. A redenção, ela tem que vir de cima. Sabe quando o bombeiro vai lá resgatar alguém? Quando o bombeiro vai resgatar uma pessoa, chama redenção, está resgatando a pessoa. Então Cristo veio para nos resgatar, para nos erguer. Deus quer nos erguer fisicamente. Por isso que a igreja ensina, a Bíblia ensina, a profecia ensina sobre alimentação, se alimentar de forma correta, dormir na hora certa, fazer caminhada, beber água, tomar sol, praticar respiração. Não é só alimentação não, tá? Tem muitas pessoas por aí achando que é só alimentação. Não é?
São 8 remédios naturais que Deus deixou para a nossa cura, para o nosso bem-estar. Tem muitos vegetarianos aí tendo câncer. Por quê? Come muito carboidrato. Carboidrato se transforma em açúcares. E o que a célula cancerígena mais gosta é de açúcar. Quando as pessoas, esse ano eu estou me formando em naturologia, quando as pessoas vêm até mim, a primeira coisa que eu faço é fazer uma reeducação ali, não só alimentar, uma reeducação do estilo de vida. Porque não adianta tomar suplementos, chás, sem fazer uma reeducação na vida. Não adianta. Tem que fazer uma mudança no estilo de vida. Então muita gente bate no peito, eu sou vegetariano e tive câncer. Mas que tipo de vegetariano você é? Que se enchia de doce, de carboidrato? Então não está resolvendo nada, está se alimentando de forma errada. Tem que se alimentar de forma correta. Carboidrato, lipídio, proteína. Carboidrato, quantidade correta. Lipídio, quantidade correta. Proteína, quantidade correta. Saladas e verduras. Aí vem caminhada, tomar água, sol. Então Deus quer nos erguer fisicamente. Fisicamente. Deus também quer nos erguer mentalmente. Talvez nessa manhã, eu não conheço você, não sei os seus pensamentos, talvez você tenha muita angústia, muita depressão, muita ansiedade. Deus quer curar você. 100%. Você sabe que a população brasileira, 9,3% tem ansiedade. Sabia disso? A situação do nosso país, 9,3% ansioso. Mas só que a Bíblia diz assim, lá em Mateus, não andeis. Se Deus falou que é para a gente não andar, é porque é possível viver sem ansiedade. Amém? Amém? É só a gente crer na palavra de Deus e começar a buscar os caminhos que eu posso trilhar para não ter ansiedade. Só um detalhe aqui. Eu acho que nenhum de vocês que é adventista do sétimo dia toma café, né? Eu creio que não. Por quê? Vou explicar para você de uma forma científica. Não como um irmão de igreja. A cafeína, ela é uma droga que leva a pessoa à depressão. A depressão. Mas como assim, Landier? Primeiro, o nosso cérebro, ele não precisa de estimulante para ele começar o dia. Nós temos que começar o dia em perfeita saúde mental, física dele. Não depende de drogas. Se eu não tomar um cafezinho? Mas peraí. Se eu não tomar um cafezinho, não vou conseguir, mas é o cafezinho que move a sua vida? Se eu não fumar esse cigarro aqui, eu não vou... Mas peraí, é o cigarro que move a sua vida? Quem tem que mover a nossa vida é Deus. E a serva do Senhor, lá no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, ela fala que o uso do café é idolatria. É um Deus. É um Deus. Ela fala para a gente não tocar, não manusear e não comercializar e tampouco beber o café. Então o que acontece com o café? Estou te falando aqui o que acontece no cérebro. Conhecimento científico, tá? Quando você toma o café, rapidamente dá aquela sensação boa, né? Então a cafeína vai até o cérebro. Sensação boa. Mas só que o efeito ele começa a passar. Então quando o efeito vai passando, você cai no estado de tristeza maior do que você tinha antes. Agora, imagine isso acumulando ao longo dos anos. 10, 20, 30, 40 anos. Você vai cair numa depressão terrível. Uma angústia. E nada vai fazer passar isso aí. A não ser se você fizer uma mudança do seu estilo de vida. Né? Então, queridos, a cafeína, ela agride principalmente as mulheres, tá? Você conhece a doença de mal de Alzheimer? Você conhece a doença mal de Parkinson? Então continue tomando café, você vai ter ela, então não precisa nem alguém falar para você o que é isso aí. Se você fuma cigarro também, você vai ter essas doenças. Não precisa nem alguém falar para você o que é. Existe benefício na cafeína? Sim, existe benefício na cafeína. Eu não posso também falar seu lado mal, né? Como profissional de saúde, eu posso falar dos benefícios que ela tem. Porém, aqui estão os benefícios da cafeína e aqui estão os malefícios da cafeína. Eu tenho um benefício aqui e eu tenho um malefício aqui. Existe muito mais malefício do que benefício. Você vai usar um produto que vai te fazer muito mais mal do que bem?
Aí fica a seu critério. Tá? Então Deus quer nos reerguer fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Deus quer nos ligar espiritualmente, irmãos. Queridos, talvez você aqui nessa manhã tenha lutado com algum tipo de pecado que você muitas vezes cai, levanta. Eu quero falar para você o seguinte: todos os pecados, o ser humano tem o poder de vencer. Todos. Não pela nossa força, mas Cristo em nós. A mente de Cristo em nós. Você viu o que o texto falou? Deus estava em Cristo. E Cristo quer estar em nós. Cristo obedecia a lei de Deus por quê? Porque Deus estava nele. E como que nós podemos obedecer a lei de Deus? Se Cristo estiver em nós. Essa é a diferença. Eu quero compartilhar com você aqui um texto profético. Olha o que a nossa querida profetisa fala. A perfeita humanidade de Cristo é a mesma que podemos ter mediante ligação com Ele. Preste atenção, queridos. Olha que maravilha. A perfeita humanidade de Cristo é a mesma que podemos ter mediante ligação com Ele. Como Deus, Cristo não pode ser tentado, como não foi em relação com sua lealdade no céu. Mas ao humilhar-se, assumir nossa natureza, podia ser tentado. Não assumiria nem mesmo a natureza dos anjos, porém a humanidade perfeitamente idêntica à nossa, mas sem mácula do pecado. A mesma natureza que nós temos, ele assumiu. Porém, a parte espiritual sempre está ligada ao Pai. E sem nenhum tipo de pecado, sem nenhuma mácula. E vou mais além. Manuscrito, páginas 57, de 1890. Presta atenção aqui, que maravilha, que poder. Aqui, a prova de Cristo foi muito maior que a de Adão. Aqui, a prova de Cristo foi muito maior do que a de Adão e de Eva. Pois Cristo assumiu nossa natureza caída, mas não corrupta. Ou seja, ele tinha caído a parte física, mental, mas a parte espiritual sempre se ligado ao Pai. Ou seja, ele não tinha a corrupção com ele, não tinha orgulho e egoísmo com ele. Diferente de nós. A gente caiu as três partes. E não se corromperia a menos que recebesse as palavras de Satanás em lugar das palavras de Deus. Queridos, quando Jesus estava no deserto, durante 40 dias e 40 noites, com fome, o diabo apareceu para ele e falou assim, ó, transforma essas pedras em pães. Por que Cristo falou, não só de pão verá o homem? A vontade do Pai. Aqui a irmã a Sábio do Senhor fala que a prova de Cristo ali foi maior do que a de Adão e Eva. Por que foi maior? Queridos, Adão e Eva, eles estavam no paraíso. Eles não tinham pecado. Eles acordaram para obedecer a Deus. Não tinha nenhum pensamento negativo, 100% ligado a Deus. Mas o que aconteceu? Eles caíram. Eles falharam. Já Cristo não. Cristo veio com a humanidade aproximadamente 4.000 anos de pecado. Fragilizado emocionalmente. Fragilizado fisicamente. Cristo veio, foi tentado em todo momento. Desde o seu nascimento. Foi perseguido. Até mesmo dentro da sua casa, seus irmãos o perseguiram. Muitas vezes seu pai e sua mãe não entendiam ele. Ele permaneceu fiel ao seu pai. Seu ministério foi um ministério de muita perseguição, de muita luta, de muita prova. Mas ele venceu. Muitos falam assim, Cristo venceu porque ele é Deus. Presta atenção. Se Cristo venceu porque ele é Deus, por que ele teve que orar muitas vezes? Por que ele teve que ir no monte orar muitas vezes? Não precisava. Se ele era Deus, Ele é Deus, ele era Deus. Porém, na missão de salvar o ser humano, ele tinha que ser 100% homem. Ele não poderia pegar um poderzinho de Deus e colocar ali para vencer. Senão ele mesmo estaria quebrando a lei de Deus. Ele mesmo iria falhar.
Tinha que ser 100% homem. Mas por que ele venceu? Ligado ao Pai. Como que eu e você, irmãos, conseguimos vencer pecados? Como? Se nós estivermos ligados a Cristo. Lembra-se da vitória de Davi? A vitória de Davi foi a vitória de todo o povo de Israel. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Amém? Ele venceu, é a nossa vitória. Lembra da cidade de refúgio? A cidade de refúgio é Cristo. Se estivermos em Cristo, dentro de Cristo, estando com Cristo, o inimigo não pode nos atacar. Amém? Então o segredo para vencer é estar em Cristo. Olha, já muitos pecados na minha vida já me acorrentou. E eu falava, poxa, mas será que eu não vou conseguir vencer esse pecado? Estou lutando aqui tanto tempo e não consigo vencer. E quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre Cristo, sobre justificação pela fé, sobre a vitória de Cristo, isso ficou tudo para trás. Eu não quero dizer para você que eu sou uma pessoa perfeita, mas eu quero falar para você que em Cristo podemos ser perfeitos. Em Cristo. A serva do Senhor fala, isso aqui é muito importante a gente ouvir. Aqui no livro Caminho a Cristo, página 62, se você for ler um capítulo, você vai ver. Ela fala que quando uma pessoa vai até Cristo, pede perdão dos pecados, Cristo perdoa ela, olha para ela como se nunca houvesse pecado. Como se nunca houvesse pecado. Quando Deus olha para o pecador, não vê o pecador, vê Cristo no pecador. Entendeu? A nossa vitória aí é Cristo. Mais um texto ainda. Eu li bastante esse texto quando eu comecei a namorar, ali, noivado. Quando o jovem, infelizmente pela situação da vida, não conhecia a mensagem, ou falhou, pratica o ato sexual, perdeu sua virgindade. E fica aquela culpa na cabeça, nossa, eu sou mais virgem, tanto o rapaz como a moça. Quando eles se arrependem de verdade e vão a Cristo, é como se eles nunca tivessem perdido a virgindade. É assim que Deus vê. Deus é assim, irmãos. Estando em Cristo, não há condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1. O nosso segredo está em Cristo. Se você tem um pecado que você tem lutado, deixa Cristo agir na sua vida. Deixa Cristo ser o teu Deus. Ele vai te ajudar. E aí, com certeza, você vai ser mais que vencedor. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu quero terminar fazendo um apelo aqui ao seu coração. Quem nessa manhã aceita essa mensagem e fala, Jesus, eu estou aqui. Eu quero que o Senhor pegue na minha vida. Se coloque de pé, por favor, para eu orar por você. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Muito obrigado porque através de Cristo somos mais que vencedores. Eu e meus irmãos, ó Pai, estamos aqui, nesse momento conectado com o Senhor. E nós queremos receber do Senhor o perdão dos pecados. Nós queremos receber do Senhor o poder para vencer o pecado. Nós queremos receber do Senhor o poder para a obediência, para obedecer a Tua santa lei. Deus, nos aceite em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.